Cox, bem-vindo a mais um Observatório Latino. Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2004. À tarde, e no banner que nós anunciamos do programa, eu tinha dito para vocês que hoje eu ia entrevistar um amigo meu da Colômbia, que foi candidato às eleições legislativas do domingo passado, e que ia falar para nós, contar assim, em detalhes a questão da fraude que aconteceu nas eleições de lá, que eu já havia comentado durante a semana. No próprio domingo mesmo eu já estava anunciando no Twitter e minha conta no Facebook, contando das inúmeras absurdidades que aconteceram, as fraudes que foram ocorrendo durante o processo eleitoral e depois também na contagem de votos. Mas eu não sei o que foi que aconteceu, apesar de ele ter me confirmado. Até agora ele não apareceu e enquanto ele não chega, pode ser que ele tenha tido um pequeno atraso e venha daqui mais um pouco, mas enquanto ele não chega, eu vou começar falando dessa questão mesmo das eleições da Colômbia. Então, eu anunciei muitas coisas, assim, por exemplo, de mesas que não tinha... Bom, primeiro eu preciso explicar como é o processo eleitoral lá. Eles têm um sistema seguinte, é um papel grande, onde para o Senado só aparece a logomarca dos partidos. Então, o candidato marca um X em cima da logomarca do partido que ele quer eleger. E os senadores, candidatos àquela eleição, eles têm uma lista por partido. Então, o Partido Centro Democrático, que é do ex-presidente Uribe, tinha lá a quantidade X de senadores dele. Então, ninguém votava por Uribe ou por Tânia Vegas, ou por não sei quem. Votava pelo Partido Centro Democrático. Já a lista para a Câmara dos Deputados, você tinha que votar no número do candidato, não é? Então, aconteceu de muitas mesas, em muitas cidades, não ter, a pessoa ia votar, quando chegava lá, que pegava a papeleta para escolher o seu partido, não constava lá a logomarca do Centro Democrático, uma coisa assim, absolutamente irregular, porque o papel tinha que constar todos os partidos. Outra fraude, que essa foi cometida um pouco antes das eleições e continuou no dia das eleições, é que o Juan Manuel Santos, se prevalecendo de que antigamente o presidente Uribe criou o partido de la U, que é o partido de Santos, mas que depois de ver as traições que Santos fez e ver que a proposta de governo dele fugia radicalmente daquilo que ele tinha anunciado durante a campanha, e que fugia absurdamente da proposta de Uribe, então ele saiu do partido de la U e criou o Centro Democrático, mas o Santos, se prevalecendo de que na memória das pessoas ainda podia restar alguma lembrança do partido de la U relacionado a Uribe, ele fez muita propaganda dizendo que o partido de Uribe era o de la U, para que as pessoas marcassem o X nesse partido e elegessem os candidatos dele, não é? Então, na segunda-feira mesmo, o Centro Democrático emitiu um comunicado onde eles listam algumas das irregularidades, não é? E eles dizem o seguinte, eu vou ler aqui porque não é muito longo, é uma coisa razoável, mas que assim, define bem claramente as irregularidades que eles estão denunciando. E eles fazem essa denúncia à Registradoria Nacional do Estado Civil, que ele fez a entrega, o Centro Democrático fez a entrega a esse órgão, por intervenção da Procuradoria-Geral da Nação, da informação consolidada, mesa a mesa, da pré-contagem da jornada eleitoral para o Congresso da República, que foi publicada na página web da mesma entidade, em 9 e 10 de março do presente ano, informação que atualmente se mantém em seu website. Esta informação alimentou cada um dos 44 boletins que até o momento foram apresentados oficialmente e que determinou os resultados para cada um dos partidos políticos que participaram das eleições ao Congresso da República. O Departamento de Auditoria de Sistemas e o Dia Eleitoral da campanha Centro Democrático, integrado por engenheiros de sistema, especialistas em telecomunicações, advogados e administradores de empresas especialistas em campanhas,
praticaram uma auditoria integral e interdisciplinar de informação oficial entregue pela registradoria. Depois de uma análise qualitativa e quantitativa, encontrou-se os seguintes achados. No Consolidado Nacional, publicado em 9 e 10 de março, deixou-se de reportar a votação obtida pelo Centro Democrático em 7.971 mesas em nível nacional e consulados das 97.414 instaladas, das quais informou-se 95.918 até a segunda-feira, 10 de março, o que representa 8,3%. Contrastadas essas mesas, não reportadas nas suas correspondentes atas de escrutínio, que é o formulário E14, evidenciou-se que na grande maioria delas aparecem votos depositados a favor da lista Senado Nacional do Centro Democrático. Deixou-se de reportar 66 mesas na pré-contagem publicada nos dias 9 e 10 de março pela registradoria, nas quais aparece um total de 2.604 votos não contabilizados. Do mesmo modo, entre outros, no município de Soledad Atlântico, onde o Centro Democrático obteve uma das suas menores votações, vejam que absurdo. Deixou-se de reportar 45 mesas para o movimento, nas quais estão consignados um total de 260 votos não reportados nem somados nos boletins. Isto significa que, segundo a projeção realizada, deixou-se de reportar nos boletins públicos da registradoria mais de 250 mil votos a favor do Centro Democrático, devidamente depositados pelos eleitores e consignados nas atas de escrutínio dessas 7.971 mesas. Nos mesmos formulários E14 analisados, encontrou-se que as somas dos subtotais das listas preferentes de outros partidos políticos, em muitos casos, resultaram menores do que o total consignado em cada formulário E14. Por exemplo, na mesa 26, do posto de votação José Castilho Bolívar, na zona 3 de Soledad Atlântico, a soma dos votos dos candidatos do Partido Conservador é de 30, e se consignou no total 50 votos, quer dizer, que somaram 20 votos a mais que não existiam fisicamente. Em contraste, na mesa 16 do posto de votação Escola Arcebispo Garcia, na zona 4 de Medellín, Antioquia, totalizou-se 2 votos para o Centro Democrático e no subtotal consignou-se 44 votos, quer dizer, diminuiu-se 42 votos para o nosso partido. E aqui eu faço uma ressalva no texto, é que Antioquia é a cidade do presidente Uribe, onde ele é assim, queridíssimo e jamais ele perderia nesse local. É reduto dele, todo mundo sabe disso, né? Então, se consignar apenas 2 votos, isso é uma estupidez sem tamanho, né? Outra evidência, observou-se que entre o boletim 44 e a informação entregue na segunda-feira, 10 de março, ao meio-dia, encontrou-se reportadas 54 mesas, que somam 179.084 votos adicionais, o que representa uma média de 3.316 votos por mesa, enquanto que a média nacional é de 121 votos por mesa. Mais de 80% destas 7.971 mesas foram reportadas a partir do boletim 17. Isso explica porque, desde esse momento, todos os demais partidos políticos registraram votos nessas mesas, menos o Centro Democrático. Agora entendemos a razão pela qual a tendência ascendente do Centro Democrático nos boletins da registradoria mudou abruptamente contra ele. E aqui, novamente, eu faço o meu comentário. Durante a apuração, no começo da noite, né, do mês passado, o Centro Democrático vinha ocupando o primeiro lugar. E vinha subindo, crescendo, à medida em que iam sendo apuradas as urnas, e o Centro Democrático vinha se mantendo no primeiro lugar. De uma hora para outra, ele começou a despencar e passou a ficar no terceiro lugar. E quem venceu? O partido que ficou no primeiro lugar, o partido de Laú, do Juan Manuel Santos. Lembramos à opinião pública nacional e internacional que o Centro Democrático denunciou antes das eleições a negativa da Registradoria Nacional de permitir a técnicos do partido a realização de provas de auditoria ao sistema de escrutínios, o qual está ordenado pela lei e foi solicitado desde 26 de fevereiro, antecipando-nos assim a esta grave anomalia.
Estas provas serão entregues hoje ao senhor Procurador-Geral da Nação, Promotor-Geral e a Missão Observadora Eleitoral da OEA. E aí eles fazem um agradecimento e tal. Então, é uma pena que o meu amigo Gustavo Salazar Munhoz não esteja aqui presente, porque ele poderia falar mais a respeito dessas fraudes, né? Durante o período que estava acontecendo, durante o domingo, né, que estava acontecendo a eleição, aconteceram muitas coisas, assim, por exemplo, eu tenho um amigo lá na Colômbia, lá em Bogotá, ele é de Bogotá, ele mora em Bogotá, ele foi votar, e quando chegou lá, viu que a sala, a sessão que indicaram para ele, ficava noutra cidade. Então, ele tomou uma condução, não sei de que tipo de condução ele foi, se reportou para essa cidade, só que era longe demais, e quando ele chegou lá, já havia acabado o período eleitoral, né, o período das pessoas irem votar. E como ele, deve ter acontecido com muito mais gente, né? Então, tudo isso foi feito de maneira a impedir ou a atrapalhar, né, a votação para o Centro Democrático. Também impediram de fiscais participarem das eleições, impediam pessoas que sabiam que eram do Centro Democrático. Houve muito tumulto, houve muita coisa. E, infelizmente, o Gustavo não apareceu até agora, eu não sei se ele vai vir ainda, né? E, lamentavelmente, ele não está aqui, porque eu gostaria muito que ele contasse para a gente mais detalhes dessa questão. Mas, então, da Colômbia, por enquanto, eu só tenho isso. Eu sei que, depois disso, o presidente Uribe disse que fez várias declarações, eu tenho aqui áudios de comentando, dizendo que foi uma fraude, né, que essas eleições foram completamente irregulares, e alguém já propôs que se anulasse toda a eleição, que fizesse outra eleição, né? Mas, bom, enfim, não vai alterar muita coisa, né? Eu acredito que o mais correto deveria ser fazer uma auditoria, ver as irregularidades e corrigir, né? Dar voto a quem mereceu e eliminar aqueles votos falsos, como foram apontados nesse comunicado do Centro Democrático. Agora, nesse domingo também aconteceu a eleição da Michelle Bachelet, né? A tomada de posse, na verdade, de Michelle Bachelet, e muitas coisas interessantes aconteceram ali, porque, por exemplo, o Nicolás Maduro não foi e teve uns episódios assim grotescos e patéticos, né? Ele anunciou oficialmente que tinha havido um problema com uma falha no avião presidencial, mas só que já tinham enviado 3 aviões para Santiago com uma comitiva de 25 pessoas, que foi a mais numerosa, né, de todo o cortejo, né, de presidentes ou representantes que foi para lá. E eles foram para lá, o chanceler Elias Raua foi 3 dias antes e levou, vejam só que coisa estúpida, ele já tinha levado um avião militar com 4 carros blindados e que Maduro ia sair de madrugada, meio que escondido, para poder evitar a pressão, né, das pessoas que estão lá com essa manifestação contra o governo. E o vice-presidente americano Joe Biden, ele estava lá e ele conversou com presidentes de outros países, do México, do Peru, da Argentina, da Colômbia e do Chile, embora que a Argentina e conversar com o presidente da Argentina e com o da Colômbia é bobagem, porque ele apresentou fotos e vídeos da violência que está acontecendo lá na Venezuela, e dizendo que isso era uma situação insustentável, que as pessoas tinham que fazer alguma coisa, né? Agora, ele falou com todos eles, menos com o Evo Morales. Então,
os parlamentares que estavam presentes na solenidade esperavam que alguém falasse alguma coisa em favor da Venezuela, e como não foi falado, eles providenciaram um bottom escrito SOS Venezuela. Eu tenho as fotos, eu acredito que muita gente deve ter visto pela internet, isso pipocou muito no Twitter, e foi uma como é que chama, uma denúncia velada, né? Mas o mundo inteiro viu aquilo lá. E agora, as propostas da Michelle Bachelet não são nada alvissareiras, como já falei aqui, acho que nos boletins da rádio. Ela veio, nessa segunda vez, ela veio para concluir o trabalho que ela não pôde fazer no outro mandato, né? Ela é uma alinhada com o Foro de São Paulo, o partido dela pertence ao Foro de São Paulo, e ela vem mesmo cumprir toda a agenda do Foro de São Paulo, né? Agora, com relação à Venezuela, as coisas estão ficando muito, muito, muito feias do lado de lá, não é? Porque o Panamá, isso aí eu também fiz um comentário rapidamente durante o programa, durante esses boletins que a gente faz, o Panamá, quer dizer, eu não posso nem chamar de retaliação, mas assim, como uma resposta ao comportamento de Maduro, de romper relações diplomáticas, comerciais e políticas com eles, e com isso se livrar de pagar, quer dizer, ele está se recusando a pagar a dívida que tem com o Panamá. Então, o Panamá resolveu fazer o seguinte, ele denunciou que militares, gente do governo, os empresários boliburgueses têm contas milionárias depositadas nos bancos panamenhos, e eles vão simplesmente bloquear a retirada desses dinheiros. Se eles não pagam, então também aquelas contas ficam congeladas, eles não vão ter direito de mexer naquele dinheiro. E o Congresso dos Estados Unidos também aprovou uma resolução que impede os vistos, vai negar, né, os vistos dessas pessoas do governo, funcionários do governo, visto de entrada nos Estados Unidos, e vai congelar as contas deles também lá, que são milionárias. No programa, eu acredito que do ano passado, acho que logo no começo da rádio, eu li a lista de algumas das pessoas mais importantes que têm contas bilionárias nos Estados Unidos, e agora até o presidente Obama concordou em fazer isso, né? Vão congelar as contas dessas pessoas. E que mais? Com relação a domingo que vem, está sendo convocada uma nova marcha, porque para reforçar o pedido que eles vêm fazendo de forma pacífica, e quando eu falo de forma pacífica é porque é pacífica de verdade, não é? Reforçar a resistência. O Leopoldo Lopes, ele tem sempre emitido mensagens de apoio, de força para as pessoas não desanimarem, para não pararem, para continuar. Maria Corina Machado fez um áudio também, um vídeo, não sei onde foi que ela estava, porque aparece só assim uma bancada, uma mesa, ela estava em algum lugar que eu não sei, não foi no meio da multidão. E ela apontava as irregularidades e dizia que, pelo menos em honra desses 28 assassinados, né, dessas 28 pessoas mortas, as pessoas tinham que ir para a rua se manifestar, que não podiam parar. Agora, Maduro tem insistido, e o Diosdado Cabello também tem insistido, de que essas mortes, essa violência toda é proporcionada pela resistência, mas é evidente, é uma coisa até grotesca de alguém pôr em dúvida essa questão, porque há vídeos, há fotos, há tudo mostrando que os estudantes não têm arma, que as pessoas civis, assim, que não pertencem ao governo, né,
donos de casa, professores, funcionários, como é que chama? Médicos, inclusive houve 2 marchas de médicos, né? Essas pessoas não têm arma de tipo nenhum, não é? E os assassinatos têm sido, eu comentei, não sei com quem, não sei se foi num boletim desse da rádio, ou se eu falei com alguma pessoa, que uma coisa que chama a atenção é que essas pessoas que estão sendo mortas, a maioria delas é com tiro na cabeça. E vejam bem, para atirar na cabeça de alguém, é preciso você ter não só uma boa pontaria, como também você ter prática disso, né? Quando não é no coração, é na cabeça. Quer dizer, quem atira, essa pessoa que está atirando, ela atira com a intenção de matar. E, além disso, ela é experiente na coisa de arma, né? Ela sabe do alvo, ela deve ter treinado muito para acertar no alvo. Então, isso não pode ser coisa da resistência. Todo mundo está cansado de ver milhões de fotos, os estudantes, as pessoas todas, naquela multidão, sempre mostrando as mãos para cima. E essas mãos para cima, eu já falei aqui alguma vez, não é uma invenção desse movimento de agora, isso eles sempre fazem, desde 2003 que eles têm isso. Tem 2 significados. Primeiro, que eles têm as mãos limpas, não tem nada nas mãos. E segundo, é o gesto do basta, né? Eles têm isso há muito tempo e sempre se repetiu em todas as manifestações. E então, agora, o Maduro está assim, apertando, não é? E acusando a oposição de ser responsável por essas 28 mortes. Diz que vai reprimir mais ainda, e agora, ontem, aliás, eu acho que foi hoje saiu a notícia de que ele ordenou invasão a domicílio sem ordem judicial. E isso fere absurdamente a Constituição, fere toda a legislação, né? Ele não tem essa autoridade e ele, além de tudo, ele está passando por cima do Poder Judiciário. O que, mais uma vez, ratifica que todos os poderes estão sequestrados, estão na mão do governo, desde a época de Chávez. Ele não tem esse direito e está sendo bastante criticado pelos advogados Alberto Arteaga e o Jesus Olharves, que tem uma organização de defesa dos direitos humanos. Eles têm feito denúncias desde o começo e agora eles estão fazendo essa denúncia com mais ênfase, não é? Porque ele fere o Estado de Direito e a Justiça, não é? E que só o Ministério Público corresponde a esse tipo de atitude. Tem que, para entrar numa casa de uma pessoa, eles precisam de ter uma ordem judicial. E o fato dele ser presidente não dá a ele esse direito, ele não tem esse poder, a não ser que ele crie fazendo uso dessa lei habilitante, né, que ele se auto-outorgou e que foi ratificado pela Assembleia Nacional, e então ele cria uma lei que diga que ele pode mandar invadir alguma casa, fazer prisão, sem que isso passe pela justiça. Eu não sei, eu espero que não aconteça, não é? Agora, houve também a defensora do povo, uma mulher chamada Gabriela Ramírez, até jovem ela, causou muita polêmica, porque ela foi na televisão, ela deu uma entrevista dizendo que torturar os estudantes para obter informação não era uma coisa ilegal. Vejam bem, a mulher ela é defensora do povo, né? E ela, diante das câmeras de televisão que percorreu o mundo inteiro, ela disse que não tem nada que era justificável torturar os estudantes para obter alguma informação. E disse que uma coisa é que alguns jovens tenham sido torturados para obter uma confissão e outra que tenham sido vítimas de uso de força excessiva. E eu não sei, sinceramente, qual é a diferença, porque todo mundo cansou de ver a quantidade de fotos, de vídeos, né, dos rapazes
com o corpo todo perfurado por perdigones, com o rosto arrebentado, sendo arrastados. Eu tenho um vídeo de uma moça que bateram nela, derrubaram no chão, aí veio uma mulher da guarda, tirou o capacete, bateu bastante na cabeça dela, ela tentando se defender, e no vídeo depois, dias depois, eles batem muito, mas muito nela. E no dia seguinte, eu não sei quando foi depois, ela ainda bastante machucada, ela deu uma entrevista e disse que o problema todo que aconteceu ali é que ela estava filmando com o celular e eles queriam o celular dela e ela não, se recusou a dar. E eles fizeram de tudo para conseguir pegar o celular dela, né? E ela não dava e foi massacrada daquele jeito, né? E então, e no final das contas, o Maduro e o Diosdado Cabello, que estão absolutamente já desesperados, ficam dizendo que a violência parte da oposição, da resistência, né? Agora, o mundo inteiro está vendo, né? O mundo inteiro está vendo, e está vendo que isso parte do governo, da Guarda Nacional e das milícias, né? Também hoje eu li também uma notícia que o Nicolás Maduro teve a desfaçatez, não é, a estupidez, o absurdo de dizer que alguns coletivos tomaram as armas para se defender da delinquência em seus bairros e para estabelecer formas de defesa popular contra a delinquência e o narcotráfico. Então, quer dizer, ele está defendendo, legalizando, né, defendendo como uma coisa legal esses grupos ilegais e que foram armados por eles mesmos, né, por Chávez, desde a época de Chávez, né, e todo mundo sabe que a Venezuela é um país também onde a lei foi prorrogada, como é que chama, foi ratificada a lei que proíbe ao cidadão comum ter arma. Mas esses coletivos têm, todo mundo sabe que tem, eles nunca negaram. Inclusive, eu acho que numa das últimas publicações do Nota Latina, eu publiquei um vídeo do Tino Carias, onde ele, que é o chefão dos Tupamaros, onde ele diz que eles têm as armas e é para usar mesmo para se defender e tal. E aqui o Maduro vai e confirma que essas pessoas têm arma para se defender. Agora, e o restante da população, por que é que não tem direito de se defender? Então, de certa forma, ele é tão estúpido, é tão burro esse homem, que ele termina admitindo que são essas pessoas que trabalham para ele, que estão fazendo esses ataques, esses assassinatos, né? E existem vários grupos, né? Tem o Alexis Vive, tem o Tupamaros, tem o Carapaica e tem o Lapiedrita. Todos eles são de bandidos, né? Terroristas e armados com a conivência de Chávez, que eram amigos de Chávez, estavam ali para defender ele, né? Bem, então essas são as últimas notícias que eu tenho. O meu amigo Gustavo Adolfo Salazar Munhoz não apareceu até agora, eu não sei, deve ter havido algum problema com ele. E então eu agora deixo o programa para que vocês, se tiverem alguma pergunta ou algum comentário a fazer, aproveitem esse momento, porque hoje não vai ter intervalo com música, não é? Porque logo mais vamos ter a segunda edição do Boletim, né? O Boletim da Noite, com aquela questão que nós abordamos hoje à tarde. E se tiver alguma pergunta, vocês aproveitem. Agora, quanto ao meu amigo Gustavo, noutra oportunidade, ele pode voltar, não é? Eu não sei o que foi que aconteceu. Agora, querendo, vocês também podem ligar para a Rádio Vox no telefone 11-3280-9888. Eu estou aqui para responder a alguma questão. Tem alguma pergunta, Cristian, por favor? Tem uma pergunta aqui, Graça, do nosso amigo Mauro Ricardo Rampazzo. Ele pergunta se está havendo censura à imprensa na Colômbia.
Oficialmente não, mas sempre houve, né? Mas ele se refere a isso por quê? Assim, alguma coisa específica? Não, então só essa pergunta mesmo, né? Hum. Em relação às fraudes, né, também. Ah, sim, claro. Isso daí sempre há, porque o Santos, ele praticamente comprou os meios de comunicação aqueles que já não pertenciam à família dele, né, como a Revista Semana, como o Diário É o País, aliás, é o País, não, é o País, é assim, esqueci agora, acho que é o País. Então, aqueles que não pertencem à família dele, ele de certa forma comprou, né, e assim, a maioria dos jornais e canais de televisão e tudo depende das verbas governamentais, como a maioria dos órgãos de imprensa aqui no Brasil também, né? Então, quem quiser informar com isenção e tudo mais, denunciar essas coisas, certamente vai sofrer retaliação, vai ficar sem aquela verba que naturalmente acontecem, né? Isso é uma coisa esperada, não é? Agora, também com relação a essa marcha de domingo, o, o Capriles, ele está convocando as pessoas e tal, mas ele tem um comportamento equivocado, sabe? Ele está querendo reconquistar, não é, o lugar que ele perdeu na liderança da oposição, e é um absurdo que ele esteja falando isso, sabe? Ele está querendo ocupar o lugar que agora, por unanimidade, ocupou o Leopoldo Lopes, né? E então ele está convocando as pessoas para ir na rua e tal, que ninguém aguenta mais a estupidez de Maduro. Enfim, eu acho que ele está querendo reconquistar o lugar que ele perdeu, sabe? Essa que é a questão. E, e ele diz também assim que a oposição reiterou que vai dialogar com Maduro uma vez que cumpra as condições. E as condições que a oposição vem exigindo são as mesmas desde o começo. A primeira delas é que liberte o Leopoldo Lopes e todos os outros estudantes que foram presos ilegalmente, né? E que se mande embora todo o militarismo cubano que tomou conta de lá. Ninguém aguenta mais isso, ninguém suporta isso, e essa é a resistência maior, entende? É isso que a Maria Corina Machado está pedindo no vídeo que eu comentei. Ninguém quer mais os cubanos lá. Agora, à medida em que quanto mais as pessoas pedem, quanto mais as pessoas garimpeiam, quanto mais resistência, mais cubanos entram no país, não é? Eu vi também ontem, eu recebi ontem uma foto e uma informação que veio do ex-chanceler Diego Arria, onde ele dizia que um grupo de cubanos foi levado para a Venezuela e eles não sabiam que eles iam para a Venezuela. Eles eram levados de uma cidade para outra, né, para Santiago, Santiago de Cuba, né, que tem lá em Cuba. Saíram de Havana para Santiago de Cuba. E de lá, quando estavam dentro do avião, é que eles eram informados de que estavam indo para a Venezuela. Ali eles recebiam fardamento, uniforme da Guarda Nacional Bolivariana. Quando chegam na Venezuela, então ninguém sabe quem é que está ali, se é um cubano ou se é um venezuelano, né? E então é só quando eles falam. Por isso que eles recebem recomendação de não comentar nada, agir em silêncio. E eles são franco-atiradores, né? Eles são como é que chama? Esse grupo de elite, né? Treinados para atacar com precisão, não é? E
Então, é isso que está acontecendo. Por isso que essas pessoas estão sendo mortas, assassinadas com tiros de precisão, né, na cabeça ou no coração. Né? E tem uma pergunta aqui. Tem pergunta aqui, o Christian. Tem umas perguntas aqui, na verdade são mais comentários mesmo, não são muito sobre um pouco da Venezuela, que a Eileen Queiroz pergunta, aqui no Brasil uma forma de lutar contra o PT e todos os partidos esquerdistas, que são justamente todos os partidos do Brasil, ao invés de massacrar o PT, não seria mais produtivo divulgar e compartilhar ininterruptamente a situação da Venezuela com a chamada que nosso governo apoia Maduro? Eu não sei, bom, eu não sei exatamente como a gente pode fazer isso, além do que a gente faz, que é divulgar para as pessoas, que é informar. Por exemplo, o Foro de São Paulo se reuniu e vai entregar a Maduro nesse fim de semana um documento respaldando e apoiando o governo fraudulento dele, né, dando apoio a isso e, evidentemente, vai com a assinatura da dona Dilma, vai com a assinatura do Lula, vai com a assinatura de toda a corriola do coisa, né? A Unasul também respaldou, o que não é nenhuma novidade, porque são todos braços do Foro de São Paulo, como eu estou acostumada a dizer. Então, todos esses organismos estão apoiando. E a única coisa que a gente pode fazer é mostrar para as pessoas, olha, o PT apoia esse tipo de coisa, contrastar, assim, as fotos dos atiradores que aparecem lá da Guarda Nacional com a arma na mão apontada para as pessoas, o número de mortos que já existe, né? Já são 28 pessoas mortas, somente 3 são da Guarda Nacional, que morreram em circunstâncias que não têm nada a ver com a resistência, porque a resistência é desarmada, né? Como eu já cansei de mostrar e provar e comentar, e mostrar o que é que essa gente está apoiando, né? Então, acho que é a única forma que a gente tem de tentar destronar o PT, mostrar a malignidade desse partido, né? Agora, o Diego Albuquerque, meu amigo querido, me dá uma boa noite e pergunta se tem alguma notícia do general Ângelo Vivas. Não, Diego, não tenho. Não tenho, ele continua lá. Ontem ele mandou uma notinha pelo Twitter dizendo que o governo estava tentando invadir a casa dele novamente, que hoje ele viria alguma coisa, mas eu hoje não tive tempo de ver muita coisa, porque eu passei o dia fora e não pude, assim, o que eu percorri não foi muito além do que eu já tinha ontem. Eu não pude ir lá no Twitter, hoje eu não fui no Twitter, então eu não sei se ele deixou alguma informação com relação a isso. Erickson Wayne pergunta, gostaria de saber quanto tempo Maduro fica no poder com as revoltas, se ele tem grande chance de sair do governo e com uma possível saída, como a Venezuela ficaria. Veja, o Maduro, pelas vias legais, ele não sai, né? Que, aliás, ele está ilegalmente. Aquele cargo não lhe pertence, ele roubou, literalmente, né? E ele não tem como sair dali se não for por uma imposição dos militares, né? Assim, os militares obrigarem ele a renunciar, né? Se não for assim, ele não vai sair. Até porque ele está recebendo respaldo de tudo quanto é lado, né? De todos esses órgãos que eles acreditam que têm algum poder, como o Unasul, Mercosul, Foro de São Paulo, a própria OEA, né? A ALBA, o CARICOM, a CELAC, enfim, todos esses órgãos estão dando apoio a... Então, como eu estava dizendo, só para concluir, deve haver um governo de transição para fazer um diagnóstico da situação do país, né, a situação política, econômica, enfim, e depois, Alex, a gente está fora do ar. Não, acho que estamos ao vivo, sim. Estamos ao vivo. E então, a partir daí, se convocar novas eleições para poder restaurar o país, né? Eu acho que essa é a coisa que deve acontecer. Agora, só para concluir o programa, também uma notícia que eu recebi hoje é de que Maduro, a Guarda Nacional e a... Caiu? Não. A Guarda Nacional já está muito cansada, está esgotada, evidentemente, e Maduro, no desespero,
disse que vai convocar o exército para ir às ruas, só que ele está enfrentando um problema muito grande, é que primeiro os militares das Forças Armadas não são treinados para reprimir esse tipo de manifestação, eles são treinados para guerra. E depois os altos comandos, onde tem os militares que ainda são venezuelanos, que não se subordinaram ao comando cubano, eles não estão aceitando a ideia de mandar seus homens para a rua. Então ele está ficando bastante isolado, né? E só vai restar mesmo os matadores profissionais de Cuba, né? Então, por hoje eu encerro, porque nós vamos ter daqui a pouco a continuação do boletim. Há uma expectativa muito grande, a gente vai ter aqui discutindo com a gente, conversando e informando sobre tudo, né? Porque é uma pessoa que sabe muito disso, o professor Olavo de Carvalho vai estar com a gente. Eu convido a todos para continuar na rádio, não é? E no próximo programa ou nos próximos boletins a gente continua, eu vou continuar sempre informando da situação da Colômbia, da Venezuela, enfim, desses países onde eu tenho meu estudo voltado para isso, né? Então fiquem com Deus, tenham um bom fim de semana, mas não saiam daí, porque daqui a pouco tem mais programa bom.